Olá, tudo bem com vocês? Olá, você. Prazer em recebê-los novamente. Estamos aqui no canal Biografia Informal. Tão informal que eu estou aqui na minha casa, de vez em quando eu estou em cima, estou embaixo. Nesse momento eu estou aqui na parte de baixo. E nós terminamos a parte 2 desse nosso relato, dessa nossa biografia do Nelson Rodrigues, grande dramaturgo, grande escritor, romancista, cronista, comentarista esportivo. Nós paramos na morte do irmão Roberto Rodrigues. O Roberto tinha naquela oportunidade 23 anos de vida. Ele já estava casado e tinha 2 filhinhos, deixou 2 filhinhos e deixou mais um filhinho no ventre de sua esposa, pois ela não sabia que estava grávida e a criança nasceu meses depois do falecimento do pai, né? Então o pai foi um pai póstumo, tá? Mas o que ocorre e o que a gente tem que frisar é exatamente aquela história com a Silvia Tibaú, nome de solteira Silvia Serafim, que foi a assassina do Roberto Rodrigues. Foi um crime completamente premeditado, né? Acho que eu já até falei sobre isso. Ela chegou, foi numa lojinha, comprou um revolvinho, guardou na bolsa, entrou na redação do jornal do Dr. Mário Rodrigues, procurou quem tivesse lá, sendo Rodrigues, tendo Rodrigues no sangue, pá, um abraço, matou e foi embora e saiu numa tranquilidade total. Ocorre que esse falecimento, ele desestruturou completamente a vida da família. Primeiro que o Mário Rodrigues, que era assim, o pai, provedor, o grande líder, né, um excelente jornalista, muito inteligente e tal, ele surtou, ele pirou, ele ficou louco, varrido, ele vivia gritando, essa bala era para o meu filho. No enterro, imagina, essa bala era para mim, eu te vingo, ele falava pro defunto, eu te vingo. O homem estava desesperado. A partir disso, ele, ensandecido, começou a aumentar a quantidade de bebida, já bebia muito, começou a beber muito mais, fumar já fumava bastante, começou a fumar muito mais, de sorte que isso só abreviou a vida do Dr. Mário Rodrigues. O Dr. Mário Rodrigues morreu com 44 anos de idade, aproximadamente 70 anos depois da morte do filho Roberto, né? Ele ensandecido e bebendo e dormindo mal e comendo mal, etc, teve um AVC fulminante, ficou alguns dias na agonia e acabou falecendo. Isso foi exatamente no comecinho de 1930, né? Porque o Roberto faleceu no finzinho de 29, em 1930, março mais ou menos, o Dr. Mário faleceu. Ok. Com isso, quem assumiu o jornal? Crítica, naquela época era o nome do jornal, Crítica. Quem assumiu foi o Mário Filho, que, como eu já disse, deu nome ao estádio de futebol Maracanã, estádio Mário Filho. O Jofre também começou a trabalhar e mais um irmão, que qualquer dia eu lembro o nome e falo para vocês. De qualquer forma, era, na época, o grupo de donos de jornal mais novos da história do Brasil. Na história do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro naquela época era o Brasil, o resto não tinha nada, né? Era um atraso total. Mas, enfim, o Mário Filho e o irmão, e mais o Jofre e o próprio Nelson continuaram tocando o jornal e fazendo uma campanha ensandecida contra a Silvia Serafim. Chamavam ela de meretriz, assassina e outros adjetivos, que são vários, qualquer dia eu posso até enumerar, né? Porque é muito adjetivo que deram de nome, que nomearam a Silvia. Ela ficou presa um período, aí durante o período de prisão ela passou mal, precisava de médicos e tal, e foi para uma casa de saúde, um tipo de hospital barra casa de saúde. Ela ficava à vontade, passava para cá, passava para lá, e acabou fazendo cirurgia nas varizes. Então, se você lembrar bem, a história começou com o divórcio dela com o Dr. Tibaú,
mas havia aí um adultério entre ela e o médico cirurgião vascular dela, e foi exatamente o que foi feito durante a época em que ela estava presa. Foi a cirurgia das varizes. Então ela chegou no julgamento linda, maravilhosa, estupenda, colares de pérola, e com as pernas enfaixadas, né? Diria o Nelson Rodrigues que são aquelas gordas, patuscas, com as pernas enfaixadas, como se fossem umas viúvas machadianas. Eu ainda vou dar uma pesquisada, ler alguma coisa de Machado de Assis para saber o que é uma viúva machadiana, né? Sem dúvida nenhuma que deve ter uma característica forte, porque o Nelson ele tinha essas coisas, de inventar uns tipos assim, impagáveis. Um deles era esse. As gordas patuscas com as pernas enfaixadas, como uma viúva machadiana. Bom, a opinião pública já estava favorável à Silvia, achava que efetivamente o que o jornal do Mário Rodrigues havia feito, aquela coisa de expor a vida pessoal dela, da família, do marido, ela com crianças, 2 filhos pequenos, isso podia efetivamente, isso caía muito mal naquela época. Então a opinião pública estava completamente favorável à Silvia. E, em cima disso, ela teve o seguinte resultado: foi absolvida dos 7 jurados, 5-2 a favor dela. Ela foi absolvida e saiu de lá livre, leve e solta, né? Obviamente que a família ficou muito chocada, mas não teve jeito. Foi alegado pelos advogados da Silvia de que ela teve uma perturbação dos sentidos, aquela coisa da forte emoção, né, que acaba cegando a pessoa. Ocorre que essa figura jurídica ela acabou caindo com o Código Penal de 1940. Provavelmente, se o julgamento tivesse acontecido depois de 1940, o que não é o caso, porque o Roberto morreu em 29, o julgamento foi em 30. Se isso tivesse acontecido depois dos anos 40, pode ser que ela, com base nas novas definições legais do Código Penal, tivesse sido condenada. Mas essa é uma meia-verdade, né? Porque se você lembrar do tal do Doca Street, o Doca Street matou um tal de Doca Street, acho que é apelido, que porra, imagina, quem chama Doca Street? Deve ser apelido, depois eu vou descobrir, digo para vocês qual o nome dele. O Doca Street, ele matou Ângela Diniz, que era uma socialite carioca, muito bonitona, muito vistosa, e houve aí também um julgamento rumoroso, e naquela oportunidade, inclusive, o julgamento foi feito na cidade de Búzios, litoral do Rio de Janeiro. Bela cidade, hein? Búzios é uma cidade legal para você conhecer. Ali do lado de Cabo Frio, né? O mar é meio gelado, a água é meio gelada, porque pega uma onda meio fria do Atlântico Sul ali, então por isso chama Cabo Frio, a água é muito fria. Enfim, o Doc Street ele foi absolvido do assassinato da Ângela Diniz, isso nos anos 70 aproximadamente, e ele foi absolvido porque o advogado dele alegou forte emoção, né? Defesa da honra, forte emoção com defesa da honra. Por que defesa da honra? Porque efetivamente houve lá uma traição qualquer da Ângela Diniz e ele achou por bem dar um monte de tiro no peito dela. Mas enfim, vamos para frente. O que aconteceu? Daí para frente ficaram lá os meninos tomando conta do jornal. O Mário Filho devia ter 24, não, nem isso, 23 para 24 anos de idade. O Nelson tinha 18, né? E o que aconteceu foi que em 1930 aconteceram eleições no Brasil, o presidente era Washington Luiz, aquele que dizia: governar é construir estradas. O homem, em vez de investir em ferrovia, foi investir em rodovia, né? É o que está dando agora aí, né? Você gasta diesel, vai para cacete. Bom, enfim, isso é outra história. Quem sabe, uma outra biografia, né? Mas Washington Luiz era presidente, aconteceram as eleições em 1930, foi março, abril de 1930, e quem venceu as eleições foi exatamente Júlio Prestes. Ocorre que Júlio Prestes derrotou Getúlio Vargas. Você já ouviu falar desse cara, né? Cara perigoso. Mas enfim, o Júlio Prestes venceu o Getúlio Vargas e tomaria posse em meados de outubro. Mas aí veio o golpe dado
pelo Getúlio Vargas, com a ajuda dos revoltosos gaúchos, havia lá um grupo também de cariocas, alguns estados que estavam sendo favoráveis à Revolução, não vou entrar nesse aspecto, mas o que é importante para a gente é que o Getúlio Vargas tomou o poder, e a partir do momento em que o Getúlio Vargas tomou o poder, e considerando que os jornais da época eles eram muito políticos, eles sempre estavam do lado de alguém, raizados, tal, vorazes, defendendo um determinado grupo político, e outros jornais defendendo outros grupos políticos. Naquela época, o jornal do Mário Rodrigues e a linha da família Rodrigues era favorável ao lado oposto do Getúlio Vargas, né? De sorte que, assim que estourou a Revolução, a população ensandecida saiu pelo centro do Rio de Janeiro, fazendo muita bagunça e destruindo, eles chamam de empastelamento, empastelando os jornais, principalmente de oposição. Um deles, Crítica. Invadiram as redações, invadiram as linhas de produção, as rotativas, etc., o maquinário todo, jogavam máquina de escrever pela janela, quebravam tudo, botaram fogo, e a família Rodrigues, de um dia para o outro, ficou sem jornal. Ou seja, a família, de uma hora para outra, ficou sem nada, não tinha de onde receber dinheiro, recursos. Mas eles tinham lá gozado, né? Eles tinham na casa deles, uma super despensa cheia de produtos enlatados, coisas chiques, porque o Dr. Mário vivia recebendo grandes figuras na sua casa, oferecendo jantares, almoços, saraus em fim de semana, e era uma casa muito bem armazenada, ela era muito bem equipada. Com essa falta de trabalho e não tendo mais como receber dinheiro, a família começou a se alimentar da despensa. Então foram lá e começam a comer caviar todo dia, tal, e a coisa foi piorando, aí de repente, nossa, foi uma penúria. Chegou um ponto em que eles viviam à base de café e pão com azeite. Aí chegou uma hora que acabou o azeite, pega a banha de porco para dar uma besuntada no pão. Chegou um momento em que eles faziam um revezamento. Por exemplo, Nelson comia um pão e um pouco de café de manhã, passava o dia sem nada, no dia seguinte fazia um jejum e só no terceiro dia ia comer de novo para que as irmãs mulheres pudessem se alimentar mal e porcamente. Foi um período brabo, né? Isso meados de 30, da época da Revolução. Com o passar do tempo, e os jornalistas Rodrigues procurando loucamente um trabalho, eles foram logo no início, logo depois que a Revolução estourou, eles eram barrados em tudo quanto era jornal, porque ninguém queria saber de ter um Rodrigues na sua redação, considerando que eles eram completamente oposicionistas, né? Então demorou para que o Mário Filho conseguisse uma colocação aonde? No Globo. De quem? Do menino Roberto Marinho, que tinha acabado de herdar o jornal de um tio-avô que faleceu precocemente, com seus 80 anos, uma morte precoce, inexplicável, mas o Roberto Marinho assumiu e foi praticamente quem deu a mão para a família Rodrigues. Então, primeiro ele recebeu o Mário Filho, e o Mário Filho falou assim, mas olha, eu quero também que os meus irmãos possam trabalhar. Podem vir aqui, ajudar a trabalhar, a redigir? E o Roberto Marinho falou, olha, pode, mas eu não tenho como pagar 3. Eu pago 1, e o terceiro aí já fica um pouquinho complicado. Vamos fazer o seguinte, devagarzinho, dependendo do movimento, eu começo a pagar. E foi o que ele fez. Isso então fez com que a família, na base da penúria, todo mundo usando roupa velha, roupa rasgada, tem até foto do Nelson Rodrigues com pullover assim, cortado, puído aqui no ombro, uma coisa maluca. Eles passaram mal pra caramba. E esse passar mal, ele acabou meio que gerando
fraqueza física nessa turma, principalmente no Nelson. O Nelson fumava pra cacete, estava comendo mal que nem um louco. O que deu? Tuberculose. E a tuberculose é um capítulo que também abre uma outra janela nessa nossa biografia do Nelson Rodrigues. De sorte que eu vou parando por agora, vou parando por hoje, deixando então aberta essa próxima janela, que é a tuberculose do Nelson Rodrigues, o que ele fez, como ele conseguiu sobreviver e como é que a família devagarzinho foi se recuperando. Meus queridos, muito obrigado, até a próxima. Esse então foi o terceiro episódio da biografia de Nelson Rodrigues, o fantástico Nelson. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.